Brincadeira, né? Esse é um homem com convicção. Já me arrependi já. Pode, pastor. A filmadora é fiel. Aí, Jesus. Eita, meu Deus. Pastora, dá um tchau de corintiana aí. Tá tudo bem, pastora? Fala, pastora. Vai, Tô me apoiando aqui, ó. Corinthians, que aqui é São Paulo, meu. Aí, ó. A cidade é cidade de São Paulo mesmo. É cidade, é time, é tudo mais. Não, o time é Corinthians Paulista. Fique em paz, irmã. É uma mania que eu tenho. Você herdou essa mania do pastor Rinaldo. É verdade, é o legado que ele deixou pra gente. Sai, né? Então, e ela tira Pastor Edson. Pra mim, obrigado. Oh, obrigado. Tamires não dá aqui pra ele dar desculpa. Obrigado. Passou pro vale. Aí o homem que arrasou aí no pensamento, nas ideias. Teve que colocar ali, florescer ali meu caráter. Você tem que semear, é isso aí mesmo, é assim mesmo, é dessa maneira. O evento é tão especial que a gente tem cameraman. Isso, exatamente. Especial, foto, com espaço. Parece que a gente está dentro do hotel, né? Exatamente. Um resort. Maravilhoso. O trabalho das mulheres aí na cozinha. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá sua bênção, a vida para sempre. Amém? Eu vou também fazer como os pastores, vou deixar o microfone, tá bom? Se vocês acharem que está muito baixo lá atrás, vocês estão ficando com muito sono, vocês falam que eu dou uns glória aqui no microfone. Eita, Jeová! Terra! O pastor tá me surpreendendo, hein? Outro dia a pastora Ruth, o pastor Weber agora. Pega ele! Olha o mistério! Bom, eu, há uns dias atrás, não sei se vocês ficaram sabendo, teve uma vigília do Chamar, foi uma vigília online, e eu estava responsável de levar uma palavra, e o meu tema também era unidade. E Deus tratou comigo dentro desse Salmo 133, e eu fiquei tão impressionada com a palavra, e quando eu decidi que eu falaria sobre unidade hoje, eu quis trazer um pouquinho do que eu ministrei lá, porque eu achei muito legal. O salmista, ele faz uma comparação, né? A primeira comparação que ele faz é sobre a importância da unidade, falando do quê? Do óleo precioso que foi derramado sobre a cabeça do sacerdote Arão quando ele foi ungido para o ministério. Então, essa é a primeira comparação que o salmista fala, que é do óleo descendo na cabeça dele. Lembrando aquele momento especial, porque a unção fala do quê? A unção fala de capacitação, né? De algo que o próprio Deus derrama sobre nós, nos habilitando
para fazer algo, para uma missão. Então, o texto fala que essa unção desce pela cabeça, pela barba e pelas golas e pela roupa dele. Então, o que a gente entende? O cabeça, quem que é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus, não é? Jesus é o ungido, é o Messias. A unção já está sobre ele. Desce sobre a barba, a gola das suas vestes sacerdotais e aí o seu corpo. E a igreja é o quê? O corpo. Então, nós temos recebido do Senhor uma habilitação, uma unção apropriada, detalhada, específica para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E a graça do chamado que nós temos, irmãos, não tem muito a ver com a função que a gente exerce. Tem a ver para quem a gente exerce. Então, o Fábio, que cuida lá da mesa de som, junto com os meninos lá, né? Os meninos que ficam ali fazendo a live, colocando as músicas no data show, os textos bíblicos, eles não têm menos importância do que nós, do que os pastores, do que os diáconos, porque eles estão fazendo para quem? Para Jesus. Então, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma habilidade, o Espírito Santo tem dado a eles com a mesma realeza, com a mesma graça, com o mesmo poder do que a unção que Deus tem derramado sobre mim para compartilhar uma palavra, para ensinar, para fazer alguma coisa que Deus me chamou. Então, a grande pegada é o quê? É para quem nós fazemos e não o que fazemos. Porque se você ficar aqui no lugar só acendendo e apagando a luz, algumas pessoas vão achar que não tem valor nenhum fazer isso. Mas se você está fazendo para Jesus, o valor disso vai lá em cima. Não é? Então a gente vê que aqui o salmista está falando no Salmo 133, lembra a unção que Arão recebeu ao tomar posse do seu ministério sacerdotal. A unção fala de capacitação, habilitação para fazer algo que Deus quer que façamos, e por incrível que pareça, a unidade tem esse poder de atrair a unção de Deus sobre a vida do seu povo, habilitando e capacitando para governar e ensinar as nações sobre a salvação e transformação que o nosso Deus é capaz de fazer. Então, essa habilitação de alcançar níveis superiores, pessoas, governo, unção de governo, está sobre nós. É bem apropriado o que a pastora Andréia falou, não tem divisão secular e igreja, não tem. Você é representante do reino onde quer que você esteja. Você saiba disso ou você não sabe. Não importa, você é o representante. Há todo um exército celestial de testemunha e observando a igreja se movendo em qualquer lugar que ela esteja. Eu fico às vezes pensando, né? Os anjos ficam lá, tem aqueles que estão comigo, que é os anjos que Deus mandou cuidar de mim, me proteger, me guardar. E os anjos das outras pessoas lá no metrô, todo mundo vendo o crente lá dentro do metrô, lotado, apertado, todo mundo vendo o comportamento dele, as conversas que estão acontecendo nos ambientes onde a gente está. Então há uma nuvem de testemunha ao nosso redor, observando as nossas ações, as nossas palavras, as nossas decisões. Porque muitas coisas estão só aqui, os anjos não sabem. Mas quando a gente toma decisão, todo o reino espiritual já sabe, não é? Pelas nossas atitudes. Essa unção desce pela cabeça, alcança a barba e toda a roupa do sacerdote, significando que toda a igreja será alcançada e tocada por essa bênção, que é resultado do quê? Isso mesmo. A segunda comparação é o orvalho, que desce sobre o Monte Hermon. Eu quis pôr uma foto, aqui é mais bonita a foto, né? Mas quando passa assim não fica tão nítida. O Monte Hermon é lindo, né? Eu vi lá no Google, falei, ai Senhor, coisa linda, né? É uma das comparações que ele faz. O Hermon é conhecido como a Montanha Nevada, ou como Monte Grisalho, por ser constantemente coberto de neve. É um dos pontos mais altos da região. Nos dias de verão, a umidade vem do Mediterrâneo e se transforma em orvalho devido à drástica mudança de temperatura que costuma ocorrer durante as noites.
O fenômeno auxilia as plantas a remover o gás carbônico que elas retêm do ar. A unidade dos filhos de Deus atrai o suprimento de Deus em todas as áreas que o seu povo estiver precisando. Deus conhece as necessidades do seu povo, sabe se são físicas, espirituais, relacionais. Por causa da unidade, Deus vem provendo os seus filhos. Às vezes nós não entendemos, irmãos. Quando a gente entende o que é unidade, quando a gente se esforça para manter a unidade entre os irmãos, essas bênçãos, elas vêm suprindo a igreja. Muitas vezes você não pediu uma oração para ninguém falando de uma determinada necessidade, mas por causa dessa unidade que tem sido gerada no coração dos irmãos, essa bênção vem sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então Deus, que é conhecedor das nossas necessidades, Ele vem abençoando a sua igreja porque ela se esforça em manter a unidade. Está dando para entender? Sim. Sem percebermos, esse orvalho vem mudando a temperatura dos relacionamentos, trazendo vida onde era árido. É como o óleo ou a graxa usada nas engrenagens das máquinas, que ajuda o maquinário a trabalhar sem ruídos cansativos e sem risco de quebrar. Então a unidade, ela tem esse poder como aquela graxa num maquinário. Ela faz o maquinário funcionar sem nenhum barulho, sem nenhum ruído, sem possibilidades de quebra, porque um maquinário que exige uma graxa, se essa graxa faltar, ele vai quebrar. Então a unidade, ela é essa graxa que a igreja precisa, porque também Jesus falou o quê? Né? Que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelo amor. Não é que nós nos relacionamos. O amor que nós temos uns pelos outros e também pelos que estão chegando, pelos que estão lá fora. Então essa unidade, ela tem esse poder. É um salmo tão pequenininho, com uma verdade tão profunda, uma realidade espiritual tão profunda. E a gente sabe o quanto o inimigo trabalha contra a unidade da igreja. Como o inimigo trabalha para dividir a gente. Dividir a gente porque a gente tem opinião diferente, porque a gente pensa diferente. Mas pensar diferente, ter opinião diferente, desde que não fira os princípios da palavra, não é ruim. Tá bom? E se todo mundo gostasse do verde, o que ia ser do laranja? Fica sem graça. Fica sem graça, né, Indira? Já pensou tudo verde? Que horror! É verdade, papai. Verde não. Eu particularmente não gosto muito de verde. Bom, mas deixa pra lá. Então, essa unidade, ela traz, fazendo uma analogia, né? Ela traz esse orvalho, que é uma bênção que vem sobre a igreja quando o povo se esforça em manter essa unidade, em manter comunhão, não viver divididos, separados. Irmãos, não tem motivo para a gente se dividir. Não tem. Porque nós temos o mesmo espírito, o mesmo sangue, a mesma mente quando ela está baseada na palavra. Nós temos o cabeça, que é Jesus Cristo, que coordena todas as coisas. E o corpo só obedece. E vamos para o mesmo lugar. E vamos para o mesmo lugar. Alguns vão, né, Indira? Outros vão para outro. Assim a unidade, ela vem trazendo suprimento, unção e habilitação necessária para o povo de Deus ser tudo o que Deus planejou para ele. A oração de Jesus pelos discípulos falava de unidade. Olha lá. Não peço somente... Vamos ler vocês? Vai. 1, 2, 3. Meu Deus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, Deus
Jesus pediu ao Pai, olha, nós estamos falando da oração do Senhor Jesus, né? Jesus pediu ao Pai que todos sejam um, para que todos que crerem também estejam unidos a eles. A eles quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já nos habilitou repartindo conosco da sua natureza divina, para que consigamos ser um com Ele e com os irmãos. Então, irmãos, não existe essa possibilidade de você não ser um com o seu irmão. Você só não será um com o seu irmão se você não quiser. Se você no seu coração insistir e falar, não quero me relacionar com essa pessoa. Eu não tenho paciência com ela. Eu não gosto dela. Não existe isso, porque o próprio Senhor Jesus compartilhou conosco a natureza divina dele. Muitas vezes o que falta para nós é rendição, né? Humildade, de se submeter à sua palavra e obedecer, sem questionar que eu diminua e ele cresça. É negar-se a si mesmo. Aquela pessoa é difícil, mas por amor eu vou suportá-la, sustentá-la. Entendeu? Porque ele já nos deu a natureza divina dele. Ele tem compartilhado isso conosco. Então não há desculpa para a gente se manter no nosso território, né? E não querer ter comunhão uns com os outros. Jesus está unido conosco. Deus está unido com Jesus para que nós, igrejas, sejamos completamente unidos. O exemplo começou com quem? Com Ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe que não é um, são três? Eles são uma equipe. Eles trabalham em equipe. Cada um tem a sua função. Mas um respeita o outro. Jesus glorificou o Pai, o Espírito glorifica Jesus e a igreja glorifica os três, a Trindade. Então, se Jesus conseguiu no seu ministério trazer a presença do Pai, glorificar o Pai, mostrar quem era o Pai e obedecer o Pai, o Espírito Santo que está dentro de nós está nos capacitando a também viver unido com eles e unido uns com os outros. Tudo isso seguindo o modelo da unidade existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo como Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo. Queria que você repetisse comigo. Aquela partinha. Foi assim que Deus fez o corpo. Foi assim que Deus fez o corpo. Foi assim que Deus fez a igreja. Foi assim que Deus fez a igreja. Dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Aleluia. Amém. Deus não erra. Ele colocou cada um de nós no lugar
certo. Olha para esse irmão que está do seu lado assim, olha para ele e fala para ele: Deus te colocou no lugar certo. Deus te colocou no lugar certo. É, Jesus. Deus te colocou no lugar certo. Quem deve só sacar no lugar certo. Já, Deus te colocou no lugar certo. Do meu lado. Do meu lado. Amém. 1 Coríntios 12, do 12 ao 15, depois eu li do 17 ao 20 e do 22 ao 28a. Tá bom? Obrigada. De nada. O próprio Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. Nós fomos batizados pelo mesmo Espírito, exatamente para formar um só corpo. Esse sempre foi o propósito do Pai. Uma só igreja, um só corpo, um só batismo, um só nome que salva. Aleluia. Não é? Um só. O corpo não foi feito de uma só parte, senão não seria corpo. Foi o próprio Deus quem colocou cada parte do corpo diferente um do outro. É mérito e obra dele. Então você não reclama do seu irmão, nem da sua irmã. Porque papai criou ele desse jeitinho mesmo. Para nos ensinar, para nos lixar às vezes, né? Porque às vezes a gente é lixado um do outro ali. Mas se a gente permanecer em amor, esse lixamento vai trazer edificação para as nossas vidas. Amém. Verdade. Né? Vai trazer maturidade para mim, vai trazer maturidade para a igreja, vai trazer experiência para nós no corpo. É mérito e obra de Deus, então não fica reclamando do seu irmão. Por isso precisamos tomar cuidado quando rejeitamos e criticamos uns aos outros. Não entendemos como Deus se move através daquela pessoa e rejeitamos seu modo de ser. Isso é obra de Deus e não de homens. É tão bom a gente só andar com as amiguinhas da gente, né? Que fala a mesma língua, que gosta das mesmas coisas. Aí alguém quer entrar no nosso meio e a gente é uma pessoa muito diferente. Pensa diferente, fala diferente. Mas, irmãos... papai. Larga, né? Larga as estacas, deixa as pessoas entrarem. Aprende com ela e ela vai aprender com você, né? É uma dinâmica de vida e de amor que a gente vai tendo dia a dia, uns com os outros, né? Deixa eu ver... Onde que eu parei, gente? Não sei. E rejeitando o seu modo de ser obra de Deus. Ah, tá certo. Existem muitas partes, mas um só corpo. As partes que parecem menos honrosas são as que mais honramos. Na igreja, o que parece que é mais honroso? Pastor. O que mais? Louvor. Que é assim, louvor. Louvor é cartão de visita, né? A gente chega numa igreja, a primeira coisa que você observa. Depois você olha se tem ar-condicionado, se a luz é boa, se a cadeira é boa. Se a igreja é som. Se a igreja é preta. Mas você ouve, você entra assim, se a voz é boa, o louvor tá bom, você... se o negócio é ruim, você já fica, acho que eu vou embora, não vai dar nada. Então, as partes mais honrosas são as que Estão em evidência, né? estão em evidência, mas não é mais importante do que o pessoal que está escondido lá atrás. Né? A salinha das crianças que estão lá, as crianças estão lá sendo cuidadas, apacentadas, né? Trabalhadas. A gente chega, você não vê a salinha das crianças. A não ser que as crianças estejam correndo na igreja, né? Gritando, fazendo uma bagunça, aí começa o quê? Te incomodar. Quer saber se vai ter Nossa, essa igreja não tem Rapidinho. É interessante, gente, que a gente sempre, o homem, né, o ser humano, ele tem uma tendência a olhar sempre aquilo que é o ruim, né, na pessoa. Não sei se vocês concordam, mas fato é que é a natureza humana. A gente sempre vai olhar para aquilo que é ruim da pessoa. A gente não, sendo que Jesus falou que nós somos vasos de barro com um tesouro dentro de nós. Ele sempre olhou o quê? O tesouro, o melhor. E quando alguém vai escavar, por exemplo, buscar ouro, alguma pedra preciosa, eles não ficam olhando para a terra e para a sujeira, eles estão escavando o tesouro, eles estão buscando o melhor, o tesouro. Para pensar um pouquinho. Ai, Mas é verdade, se alguém vai lá
terra, quanto não sei o quê. Ele está focando no tesouro. Eu e você, muitas vezes eu me coloco, a gente só olha o que na pessoa? O erro, a coisa ruim. Puxa, aquela pessoa é tão... A gente não entende que Jesus falou que todos nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro. Agora imagine só se a partir de hoje eu e você só buscasse o melhor em cada um. Isso é pra mim, tá, gente? Eu tô falando que eu preciso fazer isso. Imagine se eu só fosse buscar o que é bom. Não só, gente, Tá bom, vamos combinar, né? Chega, né? Gente, eles não Olha a vacina, A né? partir de agora o Marcelo gosta de lei. Busca em mim. Essa conversa, Marcelo. Já acaba, nós vamos embora. Vamos lá, pessoal, volta aqui, ó. Desse modo, não deve haver divisão no corpo. Todas as partes ou membros devem ter interesse uns nos outros, cuidando e protegendo, cobrindo uns aos outros em amor, respeito e honra. Sabe, irmãos, é ter interesse uns nos outros. É olhar para aquele irmão que não é do seu ministério e notar que ele não veio. É notar que ele hoje está um pouco mais abatido do que outros dias. É notar, sabe, é ter interesse uns pelos outros. Porque a igreja, irmãos, ela não é feita de uma pessoa só, ela é feita do corpo, com várias partes. Então, se a gente deixar também, só os pastores têm a responsabilidade de se interessar por todos, não, nós somos corpo. Todos se interessam uns pelos outros para ajudar, para cobrir. E quando a gente vê um problema, quando a gente sabe de uma dificuldade, de uma questão que está acontecendo, também não é expor, não é criticar, sair falando um para o outro, sabe, irmãos? Procura as pessoas corretas, o pastor, o líder. Olha, tal pessoa não está bem, percebi ela amargurada, falando, criticando e tal. Vamos orar por ela, vamos conversar, vamos ajudar. E não contribuir para que a pessoa permaneça naquela situação ou até você mesmo ser contaminado com isso. Porque nós, entendendo que a gente é corpo, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você pode mudar essa situação, né? Porque às vezes, irmãos, tem uma pessoa lá na igreja que a gente como pastor nunca conseguiu tocar essa pessoa. Verdade. Porque às vezes na hora a gente quer, às vezes eu tô lá, quero falar com uma pessoa e aí vem um falar comigo, vem outro, quando eu vejo a pessoa já foi embora 1 semana, 2 semanas. Mas você tá lá do lado dela, você tá recebendo às vezes ela chegando. Então, às vezes a gente como líder não consegue tocar, mas os irmãos estão tocando, os irmãos estão fazendo o seu papel. E isso é muito importante, é a igreja se movimentando, a igreja trabalhando. Nós somos o corpo de Cristo e cada membro é uma parte desse corpo. E não há confusão e divisão. Deus pôs tudo no lugar certo. Tudo. Bom, vou falar um pouquinho agora, né, de liderança propriamente. Trabalho em equipe, formando equipes para realizar a missão em conjunto. O pastor Silvio falou um pouco disso, a pastora Andréa pensei que ela ia falar também um pouquinho, mas ela não falou. Eu vou basear esse assunto dentro de Atos, capítulo 15, do 1 ao 35. Eu ia ler todo o capítulo, mas não vou ler. Depois eu vou pontuar alguns versículos só, e tem aqui no slide também alguns versículos. Atos capítulo 15 conta a história de que os gentios estavam sendo salvos e teve um problema, que os judeus que se converteram queriam obrigar os gentios a se circuncidar. E aí Paulo, Barnabé, Silas discutiram com eles, não, a salvação é pela graça, e eles decidiram ir até Jerusalém falar com os apóstolos sobre essa questão para tomarem uma decisão. Então, você vê, a gente não gosta de problema, né? Quem gosta de problema? Eu não gosto de problema. Mas uma vez o Sá deu uma resposta numa situação difícil que aconteceu aí na nossa igreja, e eu falei, ele tem razão, ele usou um texto bíblico que a gente está cansado de conhecer, mas veio no momento apropriado. Eu pensei, ele está certo. É necessário que algumas coisas aconteçam para revelar quem é quem. Eu falei, o Sá tem razão. Então a gente não gosta de problema, mas você pode ver, os irmãos tiveram um problema.
A igreja estava de vento em popa, ganhando gentil. Os apóstolos pregando, os discípulos saíram para tudo que é lugar. Agora aconteceu um problema. Sempre vai ter problema. A gente não precisa ter medo dos problemas. Os problemas podem ser a oportunidade de crescimento da igreja. A gente tem vivido isso. A gente tem visto isso. Não é verdade? Nós estamos falando entre líderes. Né? Os problemas, irmãos, é com a permissão de Deus. Não acontece nada que Deus não tenha permitido. E Deus quer nos ensinar. E a igreja teve um problema. Então eles sobem até Jerusalém para falar com os apóstolos. Eles fazem uma reunião. E é dentro disso que a gente vai falar um pouquinho. A maior satisfação de um líder é quando eles são usados por Deus para capacitar um grupo de pessoas, pequeno ou grande. Essa questão, grupo pequeno ou grande, irmãos, não tem diferença. A excelência é a mesma. Para um grupo de 70, para um grupo de 12, a gente viu Jesus fazendo isso. Sim. Não é? Estava na mesa falando, comecei a falar com a pastora Ruth e com a Milene, que a tarde da bênção, um culto de 13 anos a gente fez tarde da bênção. Quando tinha muita gente, era 40 pessoas, quando fazia campanha, porque no geral era 12, 13. Mas foi meu treinamento. E eu sei que eu recebi a aprovação, foi na tarde da bênção. Porque eu fui trabalhar naquele negócio. Passei muita coisa na tarde da bênção. Coisa boa e coisa ruim também. Então não importa o número, se Deus colocou nas tuas mãos uma equipe, 3 pessoas, 10 pessoas, faça com excelência. E pode se preparar. Você já está no treinamento. E bora ser aprovado, não é? Então, a maior satisfação de um líder é poder ajudar, capacitar um grupo de pessoas com a finalidade de executar uma missão que promova o reino de Deus. Você nunca pode esquecer, o alvo é o reino. O alvo é o reino. O alvo não é você, o alvo não é a sua equipe, o alvo é o reino. Nós precisamos alcançar a missão do reino. A grande recompensa, quando todos os membros do grupo percebem o valor da missão, contribuem com seus talentos e dons e alcançam mais resultados juntos do que sozinhos. O pastor Silvio falou isso. Eu sozinha, eu conseguiria falar com uma pessoa por mês, talvez. Mas quando eu tenho uma equipe, nós podemos alcançar 10, 20, 30 pessoas. Então, nós juntos somos mais fortes, alcançamos um objetivo maior do que você sozinho. Então, isso tem que ser um prazer para você. Você precisa entender que você tem que motivar a tua equipe a olhar a missão e focar o reino, para que vocês juntos alcancem o alvo. A liderança da igreja primitiva tinha um problema a ser resolvido. Eu vou ler só do verso 6 ao 11, tá bom? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Entendemos pelo texto que os apóstolos consideraram a experiência de Pedro ao pregar o evangelho para o gentil Cornélio, levaram em conta a sua opinião e a oportunidade que teve de Deus para receber tal comissionamento. Olha, irmãos, aquele episódio de Pedro indo na casa do Cornélio, falando do amor de Jesus para o Cornélio sendo batizado no Espírito Santo com todo mundo que estava na casa, aquilo foi um marco para os irmãos. Pensa que na cabeça deles, irmãos, eles não estavam com o evangelho escrito que nem a gente aqui, ó. Que você lê, você já sabe o final da história. A história estava sendo escrita por eles.
Então o que eles achavam? Que Jesus veio só para eles, naquele primeiro momento. Aí Pedro tem uma visão, lembra? Desce o lençol cheio de animal impuro e a voz fala para ele, mata e come. E ele, nunca comi nada disso, Senhor. Aí daqui a pouco, 3 vezes acontece, daqui a pouco bate alguém na porta e vieram procurar ele. Você percebe que é uma coisa extraordinária, não é uma coisa natural. E ele vai, e o Espírito Santo é derramado sobre o Cornélio, sobre a família dele. O cara nem tinha sido batizado nas águas ainda, ninguém discipulou ele, ninguém falou de batismo, ninguém falou nada. Foi batizado no Espírito Santo. Depois ele ia negar ser batizado nas águas. Isso foi um marco para eles. Então Pedro está trazendo à memória dos irmãos essa questão. Se eles foram batizados no Espírito Santo, sem receber o batismo nas águas, do jeito que eles estavam, nós vamos obrigar eles a se circuncidar agora? Você percebe, irmãos, que há uma evolução do entendimento do que Deus estava fazendo, passando por cima de toda aquela lei que já estava ali no coração deles, que Jesus já tinha trabalhado com os apóstolos, né? Para limpar o coração daquilo, por um novo período que estava vindo. Pastora, até porque, como citou aquele texto, era necessário que essas coisas acontecessem no vosso meio para que nós possamos saber o nível de espiritualidade de cada um e nós tratamos aquilo. Antes desse episódio da conversão do Cornélio, Paulo atravessou a confusão com Pedro. Para entrar lá, ele falou que não vai entrar na casa do impuro. Sim. Aí Paulo deu bronca nele. Depois disso, desse episódio que ele veio a ter essa visão que a pastora está dizendo. E essa do Cornélio. Essa aqui é do Cornélio, porque Paulo mesmo deu bronca nele. Para entrar na casa, ele falou, não, eu não vou entrar na casa do impuro. Por quê? Se a mesma graça que nos alcançou pode alcançar ele. Esse acontecimento aconteceu antes disso. Aconteceu antes disso. Eles já atravessavam essa confusão entre ele e Paulo. Então, você já viu que já tinha uma barreira, um conflito. Então Deus também interviu de uma maneira sobrenatural, né? Então, eles estão lá naquele debate, eles receberam os testemunhos de Paulo e Silas com sobriedade, identificaram o problema, buscaram a solução e resolveram o problema, escrevendo uma carta, dando instruções necessárias e enviando os irmãos para levarem a carta e lerem na igreja. Várias pessoas fizeram parte dessa decisão e foram usados por Deus dentro do seu próprio chamado e dom. Você vê um problema sendo resolvido com um grupo de irmãos, com a liderança da igreja daquele momento. Tinha os apóstolos, tinha os presbíteros, tinha alguns irmãos ali. Então você vê que muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho, a gente acha que a gente sabe tudo, que a opinião está formada. Não, você precisa ter essas pessoas com você para tomar a frente e vocês juntos decidirem aquilo que precisa ser decidido. Por causa de um problema, ministérios foram levantados, dons foram despertados, tudo para suprir o quê? A necessidade da igreja naquele momento. Inicialmente, Pedro recebe a visão dos animais descendo lá no lençol. Deus, em sua infinita bondade, traz essa revelação a Pedro, exatamente para que a igreja entendesse a questão da salvação dos gentios. Você vê que tudo vai fechando para que a igreja entendesse qual era o propósito de Deus. Os apóstolos reconheceram que Paulo havia sido chamado por Deus como apóstolo dos gentios. E uma das funções do líder é identificar dons e chamados da sua equipe. Ele deve criar um ambiente no qual todos contribuam para o ministério, usando os dons e talentos recebidos de Deus. Esse é o trabalho em equipe. Então, alguém aqui é líder e só tem você nesse ministério? Não. Não, né? Todos nós aqui temos mais alguém conosco, né? Então, eles não decidiram sozinhos. Outra coisa, esse líder, você está sendo capacitado pelo Espírito Santo a identificar onde você deve colocar as pessoas. Não é porque a pessoa, vou usar o seu ministério, Ju, está no ministério infantil, que ela tem que ser 10 em aula. Muitas vezes ela não gosta de aula, mas ela gosta de fazer outra coisa com as crianças. Ela faz a recreação. Quando tem um evento, pode contar com ela, que ela ajuda a decorar, ela faz isso.
o líder tem essa responsabilidade de identificar essas pessoas. Até para que ninguém se sinta inútil ou desprezado dentro do ministério. Pastora, queria só enfatizar uma coisa. O líder, eu penso assim que o líder tem que passar, a firmeza no que crê e na missão que tem em mãos para realizar. Às vezes o líder não crê nem na missão que tem. Verdade. E como é que os liderados vão avançar? O ministério não avança porque o líder é o espelho dos liderados. Se o líder não tem a convicção, não tem a motivação do que levanta ele todos os dias, ele não caminha. E os liderados não caminham também, porque não sabem a direção certa. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas procuram o quê? O pastor Silvio. Pula o líder, pula o pastor e vai direto para o pastor Silvio. Por quê? Porque o pastor Silvio mostra essa personalidade de confiança. Por isso que fala que o pastor Silvio faz assim e todo mundo fala, a mensagem está bom. A mensagem está bom. Por quê? Porque eu estou estudando assim, algumas vezes eu pego esses líderes mundiais. Você vê o Hitler não tem bom comportamento de bom, coisa de bom. Mas o caráter dele, ele mostrava para todo mundo que todos os alemães tinham que ser altos. E ele era baixinho, toquinho de gente. Por que todo mundo tem que ser alto e ele tem que ser baixinho? Mas na cabeça das pessoas, todo mundo tem que ser alto. Quem é baixinho tem que ser eliminado. E não eliminaram ele. Por quê? Porque ele mostrou caráter, mostrou determinação no que queria. Então nós temos que ter isso na nossa liderança, passar a confiança para os nossos companheiros. Eu acredito o seguinte, sabe, irmãos? Dentro do que eu vou estar falando aqui também. É importante, você que é líder de algum ministério, entender qual é o chamado que Deus tem na sua vida. Deus, quando te chama, Ele te dá uma visão do que Ele quer de você e de onde Ele está te colocando, do que Ele está colocando nas suas mãos. É bem interessante que a Indira falou, que às vezes a pessoa que trabalha com você passa por cima de você, do líder, passa por cima do pastor do ministério e vai falar com ele. Por que vai falar com ele? Porque ele é o pastor, o presidente, ele tem a visão de tudo. De onde a igreja tem que ir? Nós temos uma visão limitada daquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? Eu estou pastoreando o Ministério da Intercessão. Eu sei onde a intercessão da Ramá tem que chegar, porque Deus falou para mim onde que ela tem que chegar. E todos que Deus traz lá na intercessão, eu tenho a responsabilidade de cuidar deles. Cuidar é capacitar, habilitar eles para eles serem bons intercessores. Para eles amarem esse ministério. Esse é o meu papel. Eu tenho que ter paixão pelo que eu faço. Para que eles tenham paixão também. Agora, eu não tenho a visão toda. Quem tem a visão toda é o Silvio. Porque ele é o pastor presidente da igreja. Então, muitas vezes falta para a gente como líder, ou como pastor de ministério, passar para os nossos liderados qual é a paixão do ministério que você tem que ter. Você ministrar uma criança, olha que honra você ministrar uma criança, você discipular uma criança, que vai produzir muitos mais frutos do que você mesmo, porque ela vai viver mais do que você. É verdade. Mas talvez ela tenha 6 anos, daqui a 30 você morre e ela vai continuar vivendo e produzindo. Então você tem que inflamar o coração dos seus liderados de amor pelo ministério que Deus colocou na mão de vocês, da sua equipe. E muitas vezes está faltando paixão pelo seu chamado, pelo seu ministério, por aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque também, irmãos, vamos falar a verdade, existem líderes doentes? Sim. Claro, qualquer um de nós pode ficar doente, emocionalmente, espiritualmente. Nós ficamos fisicamente, podemos ficar, às vezes estamos abalados, às vezes estamos muito cansados, às vezes estamos decepcionados. Às vezes a gente já trabalhou há muitos anos e o negócio não está fluindo, a coisa não está dando certo. Estamos lá como Pedro, já recolhendo as redes, não pescamos nada. Meu Deus. É verdade. Então, você precisa de cura. Você precisa alinhar a sua visão, seu amor precisa ser incendiado.
São coisas que a gente lida, irmãos, e todos nós podemos passar por isso. Não fique achando que você, eu devo ter errado, devo ter pecado. Não, irmãos, faz parte da nossa caminhada. Fala, Rodrigo. Uma coisa que tem queimado desde de manhã aqui no coração é, se Deus enviar, por exemplo, chegar na nossa igreja, nas nossas mãos, um Billy Graham, uma Valnice, 200 mil homens. Uma Ana Paula Valadão, será que eles vão ser o que eles iriam ser nas nossas mãos? Será que eles vão chegar a ser um Billy Graham, uma Valnice, uma Ana Paula Valadão? Será que nós temos visão para isso? A gente pode não ter agora, mas se a gente buscar em Deus e desejar ter, Deus pode nos dar. Se a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa limitação, que é real e verdadeira, Deus pode nos colocar nesse lugar de habilitar e capacitar essas pessoas. Ou nós vamos errá-los, entendeu? É uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Sim. Pessoas e... Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Não está dentro aqui do script, mas esse trabalho que eu tenho feito de discipulado e esse trabalho de cura e libertação, que vocês sabem que eu tenho feito, e também eu acho que a maturidade, a idade, e algo que desde que eu fui ungida pastora, isso mudou muito meu coração, assim, nesse sentido. Eu tenho visto as pessoas diferente do que eu vi antes. Primeiro, eu tenho um amor por elas, porque quando elas sentam comigo, você sabe que você já esteve comigo, e elas me contam a história delas, aquilo me traz uma compaixão. Então, quando eu vejo lá na frente elas dando fruto, aquilo me alegra. O meu prazer é ver aquela pessoa dando fruto. Mas também quando elas erram, eu não fico indignada, porque eu entendo que elas são pessoas. Eu errei muito e as pessoas tiveram paciência comigo. Nossa, eu errei muito e ainda erro. Às vezes eu fico pensando, olha, você, pastor, às vezes as pessoas vêm contar as coisas pra gente, a gente já sabe o final da história. Por causa da experiência de vida, os anos de idade. Então, eu fico pensando, cada vez que eu, na minha ignorância, ia falar alguma coisa com o pastor Silvio, e ele já sabia o final da história, mas mesmo assim ele tinha paciência comigo, e falava, não, irmã Rita, vamos fazer assim, vamos orar. E hoje eu fico pensando, nossa, aquelas vezes, acho que ele pensava isso. Então, mas isso, não dá para forjar isso. Isso tem que ser gerado pelo Espírito Santo, irmãos. Isso tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Eu estou discipulando uma pessoa, acho que desde março, e até agora ela não veio nenhuma vez na igreja. E eu estou desesperada lá nos pés do Espírito Santo. Senhor, traz ela. Senhor, ela tem que vir. Senhor, ela precisa vir. Porque eu quero ganhar almas. Aí, quando ela chega na igreja, se não tem um grupo de pessoas, um povo preparado para receber, mata ela, bota para fora. A gente põe para dentro, os irmãos mesmo põem para fora. É verdade. Isso não pode acontecer, irmãos. Você é líder de uma equipe. Você vai transferir para a sua equipe o que nós estamos compartilhando aqui com vocês. É sua responsabilidade fazer isso. É sua responsabilidade cuidar deles, alimentar eles. Se eles não estão bem, procurar ajuda. Orar por eles. Porque nós, os pastores, não vamos conseguir dar conta de tudo. E o Senhor chamou exatamente vocês para ajudar. E Ele está habilitando e capacitando vocês para isso. Então, ninguém vai poder falar, pastor Silvio não fez, pastora Rita não fez, pastor Weber, pastor... Não, somos todos nós, essa obra é nossa. Nós temos o mesmo Espírito, é Jesus que é o nosso cabeça. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Tudo bem? Posso voltar aqui? Ide, lê para mim, por favor, vocês. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mateus 28, 19 ao 20, né? Podemos notar que o batismo é feito em nome da Trindade, em nome da equipe completa. O alicerce dessa realidade de Mateus 28, é o Deus Criador formando uma equipe entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da eternidade, Deus sempre existiu como um ser comunitário, formando a comunidade primordial do amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, embora tenham funções diferentes que contribuem para uma comunhão em amor. Essa unidade requer intimidade, igualdade, unidade e amor, sem nenhuma distinção. Então, eles são o nosso modelo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são o nosso modelo. A igreja encontra vida e propósito quando reflete a unidade e diversidade que existem no Deus Trino. Reflete uma comunidade de pessoas que se amam e convivem em harmonia. A metáfora de Paulo, do corpo de Cristo, como identidade fundamental da igreja, origina-se dessa realidade. Em 1 Coríntios 12, unidade, diversidade, unicidade e multiplicidade servem de orientação para entendermos como o corpo foi feito para funcionar. Paulo destaca que o ministério da igreja é composto de todas as partes do corpo colaborando entre si. Muitas vezes nós não prosperamos com os nossos alvos, com os nossos objetivos, exatamente porque como igreja a gente não sabe andar em unidade. Como igreja, nós nos dividimos, às vezes por coisas tão pequenas, porque um tem opinião diferente do outro, porque um acha que não vai com a cara do outro. Eu não gosto do jeito que a pastora Rita ministra, eu não gosto do jeito que o pastor lá ministra, então também não vou. Irmãos, não é a pastora A nem B, é Jesus, eu vou por causa de Jesus. Jesus me chamou, essa responsabilidade é sobre mim, então eu estarei lá. Pastora, mais um adendo rapidinho, nessa questão de circuncisão. Quando eles trataram esse assunto, falaram que por que tem que circuncidar? É melhor, como a pastora acabou de tratar. Só que esse episódio aconteceu de novo lá com Paulo e o Timóteo. Quando eles estavam saindo, falaram para ele, não, você não pode estar com o Timóteo, porque Timóteo precisa ser circuncidado, porque o pai de Timóteo era romano e a mãe era judia. Sim. E Paulo falou para Timóteo, olha filho, sabes uma coisa? Para eles não nos atrapalhar no nosso trabalho na missionária, vamos fazer o seguinte, você circuncida, acabou, ponto final. Mas lá no início ele falou assim, não, mas não precisava, parece aparente contraditório. Lá na frente, falou para Timóteo, vamos circuncidar logo e acaba com esse negócio, para não encher o saco, que nós podemos continuar o nosso trabalho. E aí circuncidaram e continuaram a caminhada, só para ver como é que resolver esse Ele assunto. falou um pouquinho pior, hein, Carlos? Não queria só entrar nisso. Falou, vamos circuncidar logo e continuamos a missão. Para não atrapalhar, ele resolveu esse problema, mostrando que lá não era preciso. Por quê? Eles estavam tentando prezar os ímpios que acabaram de converter. Falaram, não é preciso. Isso passou. Resolveu esse problema entre eles. Só que na frente, os judeus continuaram a mesma coisa. Ele falou, olha, em vez desse problema continuando cada vez mais, vamos circuncidar logo e vamos deixar todo esse mundo aqui ficar com confusão deles ali. Para não parar o trabalho, circuncidaram coisa de Timóteo e foram embora. Tá certo. Vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diferentes tipos de, nós estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo, lembra? Diferentes tipos de dons vêm do Espírito. 1 Coríntios 12, 4 e do 8 ao 10 está aí listado os dons do Espírito. Diferentes tipos de ministérios ou serviços vêm do Senhor Jesus, que é o verso 5 de 1 Coríntios 12. Efésios 4, do 11 ao 12. Diferentes formas de atuação vêm de Deus, o Pai, que é o verso 6 de 1 Coríntios 12, Romanos 12, do 3 ao 8. Olha só, nós estamos falando da equipe, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem diferentes tipos de atuação, diferentes tipos de manifestação, diferentes tipos de dons, mas é tudo o mesmo Deus. Eles não se dividem, não se contradiz, não racha. Permanece a equipe focado no que tem que alcançar.
Paulo argumenta que a igreja encontra vida a exemplo da Trindade. Jesus nunca contradisse o Pai. Jesus permaneceu, se submeteu em obediência. O Espírito só faz o que Jesus manda ele fazer. O que Jesus fez. É a mesma coisa somos nós estamos ligados, nós somos corpo, Jesus é o cabeça. Não devia ser tão difícil, não é? Mas acontece que às vezes nós esquecemos que somos corpo e queremos andar por nós mesmos, fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer e quando a gente quer. Então o problema é nosso, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O papel dos líderes na comunidade cristã é exatamente isso. Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai dar pausa para... Já. Eu vou parar um tema e eu dou uma pausa. Nós estamos fazendo esse trabalho hoje para quê? Tentando equipar vocês com essa palavra. Não é? Vocês vão precisar se mover para equipar a sua equipe. O alvo é que cada dia mais a gente venha sendo aperfeiçoado para que o ministério, para que a glória do Senhor Jesus seja maior cada vez mais. Um termo bem interessante para formador de equipes pode ser jogador-treinador. O treinador ajuda cada membro da equipe a descobrir em qual papel ele mais se adapta e a desenvolver seu potencial naquela posição. Mas o jogador-treinador não se limita a dar orientações à beira do caminho. Ele também entra em campo e participa do jogo. Nesse time, todo mundo joga. Não tem essa que o líder não joga. Todo mundo joga. O pastor deu um exemplo. Primeira vez que ele voltou a tocar foi a última vez que eu ministrei. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem no privado. Ministrei louvor. Pastora Rita, me passa o vídeo das músicas e a letra das músicas, porque eu vou ensaiar e eu vou tentar pegar as músicas para tocar para vocês no domingo. Nesse time, todo mundo joga. Precisa de ajuda? Eu não sei fazer, mas você me fala o que é para fazer, eu faço. Entendeu? Não tem essa. Eu sou líder, sou pastorinha, não quero nem saber. Não vou botar a mão na massa, não. Nesse time, todo mundo joga. Porque é o reino que tem que ser alcançado. Não é? O pastor Edson outro dia falou para mim assim, pastora Rita, eu vou precisar de você. Eu falei, onde? Lá no culto no lar. Eu falei, pode falar, quando você quiser eu vou lá. É quinta-feira que vem. Tô doida pra ir, mas eu tô esperando, né? Ele fala o dia que ele quer que eu vou. Bora lá. O papel mais gratificante do líder é juntar seus membros da equipe e ajudá-los a contribuir para o sucesso do grupo. É uma delícia estar junto, né, gente? Olha que dia gostoso que a gente está passando aqui, né? A liderança do Novo Testamento é sempre baseada em equipe. Não há evidência no Novo Testamento de que a primeira comunidade cristã estivesse sob a liderança de um indivíduo dominante. Você não vê uma só pessoa liderando. Você vê a liderança, mas um grupo de pessoas com eles tomando decisões juntos. Você vê Paulo preso, eles levam carta para Paulo contando como é que está a igreja. Paulo devolve uma carta, o cara volta lá, conta para os pastores, a carta é lida em várias igrejas, né? Para os irmãos saberem qual a instrução que o apóstolo estava dando. Então, a liderança fica muito mais agradável quando ela é participativa, né? Quando a gente conta uns com os outros. E foi o que já foi falado aqui, né? Às vezes você está vendo a coisa de um negócio de um lado, o outro vê de outro. E é muito boa a visão dele. Muito melhor do que a minha. Os líderes da igreja local, aos quais o Novo Testamento se refere como presbíteros, bispos ou pastores, são sem exceção mencionados no plural. Tem aí, ó, todos esses textos, Atos 14, 23, 15, 4. Ao longo do Novo Testamento, ao longo de todo o Novo Testamento, a liderança da igreja é apresentada como um ministério coletivo. No ministério descrito no Novo Testamento, não existe uma pessoa dominante que seja exaltada acima de todos. A gente vê isso aqui, nos nossos dias.
Que tem pastor que parece que é um ídolo dentro da igreja. O cara falou, todo mundo, é aqui que a gente vai. Mas na igreja primitiva não tinha isso, os caras sabiam que eles eram servos. A palavra diácono, né? Presbítero, é o quê? Servo. Os caras não tinha essa conotação, um cargo de liderança, essa coisa ostentadora, de poder, não. Todo mundo sabia que era servo. E é isso que nós somos. A equipe ministerial é um grupo de pessoas chamada por Deus para trabalhar em conjunto. Olha isso, olha. Devem cuidar uns dos outros ao mesmo tempo. Quando você cuida uns dos outros ao mesmo tempo, você afia o seu machado. Glória a Deus. Aí tem um líder que ele não é um líder pastor. Como era lá o meu pastor, lembra que eu contei? Ele não era pastor, ele era pastor evangelista. Se você é um líder que não é um líder pastor, que gosta de cuidar de pessoas, não fica chateado, fala, eu estou fora da caixinha, não gosto, não tenho paciência, fique tranquilo, cada um tem o seu lugar. Mas com certeza Deus levantou alguém na sua equipe. Se Ele não levantou, Ele vai trazer alguém na sua equipe que gosta de fazer isso. Então essa pessoa vai fazer esse papel, se você deixar ali. Você pode querer matar essa pessoa, porque ela às vezes vai parecer que ela alcança mais o coração das pessoas do que você. Só que você não pode ficar chateado. Você não tem o que ele tem, mas você tem o que ele não tem, porque a gente é corpo e a gente se completa. Você vai exercitar os seus dons ministeriais com a sua liderança, com a sua equipe. Eles vão exercitar os dons deles com você e com a equipe, e você com eles. Então, irmãos, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma coisa gostosa de fazer, de estar junto. Todos os membros do ministério devem sentir que fazem parte da equipe e têm algo a oferecer. Quando você entende onde aquela pessoa se dá bem, o que ela gosta de fazer, ela vai se sentir útil. Outro dia uma pessoa na igreja me procurou, assim, todo do meu lado, meio assim, brava, falou, pastora, preciso te falar uma coisa. Me sinto perdida aqui, não tem lugar para mim nessa igreja. Eu quero fazer uma coisa, não combina comigo. Quero fazer outra, não combina comigo. Os pastores já vão saber quem é. Quero fazer outra e não combina comigo. Eu falei, calma, que nós já vimos isso aí. Nós estamos orando por você, em nome de Jesus. Deus vai levantar um líder para fazer o que você gosta de fazer, que eu sei que você gosta de fazer tal coisa. Preciso saber o nome É dessa verdade, pessoa. pastora. É verdade. Eu quero Depois essa eu te pessoa da conto, minha depois. equipe. Deixa eu ver se é da minha equipe. Aí, Vou arrastar essa pessoa para cá. não. Calma. Calma. Escuta. Deus, irmãos, não deu 2 meses. Deus levantou. Ixi, glória a Deus. Ela é trabalhosa. Eita, neném. Mas ela ama o que ela faz. Eita, Jesus. E ela traz um movimento para esse negócio que ela ama fazer. Glória a Deus. Agora, pensa que triste. Pra gente, como pastor, ouvir a pessoa falar, não tem lugar para mim nessa igreja. Eu quero fazer uma coisa, não combina comigo. Eu quero fazer outra, não combina. Eu falei, Deus, a casa é tua. Como que ela não encaixa em lugar nenhum? Senhor, levanta alguém. Levanta alguém para trabalhar com ela, para ajudar ela, para discipular ela, para ensinar, e ela pode produzir. Irmão, se Deus enviar mais 10 pessoas com esse desejo de servir e ela não achar lugar entre nós, o que a gente vai fazer? Fala a verdade. Então, a igreja é um corpo. Se está faltando uma parte desse corpo, a gente precisa orar para que Deus levante essa parte. Porque ela é fundamental. Fundamental para que o corpo esteja completo. O número ideal para uma equipe ministerial é 12. E no mínimo 3 pessoas. O princípio de organização de uma equipe é a missão, ou o ideal em torno do qual ela gira. A paixão de cada um pelo ideal do grupo é a base para a participação. Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Você tem que amar o que você está fazendo. Se você não está amando, você está com algum problema. Não fica preocupado. É só ir até Jesus que ele resolve o problema.
Fica falando, ai, tô perdido, o que vai ser de mim agora? Não, vai até Jesus, que ele tem uma resposta. Mas precisa ter paixão. Nós precisamos estar incendiados por amor para servir. O interesse profundo dos membros é o segredo para discernir a missão da equipe. Quando você está apaixonado pelo seu chamado, pelo seu ministério, você vai fazer o que a Indira falou, você vai influenciar os outros também a amarem aquilo. E eles vão vir, sabe por que eles vão vir? Porque eles veem nos seus olhos essa paixão. E eles vão falar, eu quero fazer igual ela faz, eu quero fazer igual ele faz. E eu amo fazer isso, e eu quero estar junto, porque a gente junto vai alcançar o ideal, vai alcançar o propósito. Mas muitas vezes é a gente que não está amando, né? A missão gira em torno da necessidade. A que necessidade o grupo está tentando atender? Exemplo, a gente quer suprir a fome das pessoas, fome física, a gente quer ganhar almas, a gente quer receber as pessoas na igreja bem, uma boa recepção, a gente quer que a iluminação da igreja esteja boa, as cadeiras sejam boas, o som seja bom, que isso também é uma necessidade importante. O que a gente quer fazer? Isso precisa ser passado para a nossa equipe. Tá, meu alvo é intercessão. Então eu foco, quero que vocês orem, vamos orar pelos pastores. Toda pauta tem oração pelos pastores. Até o momento que eu não precisar falar mais nada, eles orarem pelos pastores todo dia, sem eu precisar falar. Quero que eles entendam que a oração deles é importante. Aí com essa pandemia, muita gente chegou pra mim, pastora, eu vou sair, não dou conta, não tô indo. Não, irmã, não sai. Fica aí, ora aí na sua casa mesmo, grava a oração no grupo, fica aí, não sai, você é importante. Se eu tivesse falado, não é verdade, você não está conseguindo vir, vai embora, não estava mais na nossa igreja. A pessoa ama fazer o que faz. Aí eu que vou falar para ela, não serve porque você não pode vir? Sendo que eu sei quais são os problemas dela? Eu não. Uma hora Deus muda a situação dela e ela vem. Ela continua orando, manda os alvos para ela, olha, continua orando. A gente está contando com você. Não perde ninguém, irmãos. Eu fico inconformada quando a gente perde alguém. Não perde ninguém. Sabe? Agrega, traz para perto. Se responsabiliza pela pessoa. Cuida da pessoa, abençoa a pessoa. Incentiva, não mata a pessoa. Porque você não se enquadra nesse padrão, você não serve. Irmãos, não é assim. O padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Ele que é o modelo, não é? E Jesus nunca rejeitou ninguém. As equipes de ministério são movidas por uma missão que o próprio Senhor lhes atribuiu, de ir e fazer. Elas agem com os propósitos, o plano geral de cumprir a vontade de Deus da melhor maneira possível. Sentem que o seu trabalho tem um propósito supremo e que estão avançando para fazer algo com grande significado. Sabe? É a sua equipe entender que aquilo que ela faz é importante. Aquilo que ela faz é valoroso. Poxa, vai trabalhar com os casais. Nossa, vamos... Tá, a gente não está fazendo nada. Vamos orar pelos casais. Que já é fazer bastante orar. Não é verdade? Não estamos fazendo evento, não estamos aconselhando ninguém, não estamos visitando ninguém. Vamos orar. Vamos começar a orar. Que orar já é fazer muito. Não é? Pastor, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente escuta muito falar e eu estou fazendo porque não tem ninguém que faça. Né? Porque Deus vai levantar outra pessoa. Deus levanta. Né? Então, assim, tem que tomar. A gente escuta muito, eu faço porque não tem ninguém que faça. Não tem ninguém aperfeiçoado no ministério. Elias fala a mesma coisa, né? Senhor, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal ainda. Fica aí, ele. Sempre tem. Porque Deus é responsável pela igreja. E Ele levanta. Ele levanta. Eu lembro quando a gente estava com o Royal e eu já sabia que eu já estava acho que pastoreando a intercessão. A Indira ainda estava com a gente lá na intercessão, liderando. E eu sentia no meu coração. Você precisa, eu senti Deus falando para mim, eu te quero mais focada na intercessão. E eu lembro que eu falei para Ju, eu não vou conseguir ficar direto no Royal. Aí eu lembro que a Ju teve que fazer uma cirurgia e tal. Eu comecei a orar, Deus, levanta a gente para estar comigo no Royal. Porque se eu tenho que levantar, que eu digo assim, edificar a intercessão num alvo que o Senhor está falando comigo, eu preciso de gente que faça aqui.
Ó, irmãos, Deus enviou a Helenice, depois enviou o Rodrigo e a Renata. Eu não consigo estar quase no real. São pessoas que estão ajudando a Ju ali, e são ponta firme, e eu louvei a Deus, porque eu pude me dedicar nisso. Pode chegar um momento que o Senhor vai falar para mim, deixa a intercessão agora com o Edson e com a equipe que está com ele, agora eu quero você fazer comigo. Não, é assim mesmo. Deus Orar contra, pastor. Eu rejeito a oração contra. Essa pastora, a oração contra. Ó, são 5h40, 10 minutinhos para um cafezinho, um banheirinho, tudo bem? 10 minutos, pastor André? 10?